Olá, senhoras e senhores, vamos agora para a segunda parte ali do nosso primeiro bimestre, que é o segundo caderno, que já foi entregue aí para os senhores. Nós vamos estudar hoje a organização, representação e classificação dos elementos químicos, lá da página 38 até a página 52, lá do nosso livro didático. Os elementos químicos, senhores, eles são essenciais para que eu comece a falar sobre qualquer outra matéria de química. Nós já sabemos que a química, ela é a ciência que estuda as transformações da matéria. E os elementos químicos, então, eles estão presentes no nosso dia a dia. E o que seria, então, o elemento químico? O elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. E aí eu preciso, então, fazer uma lembrança aqui dos senhores do que seria o número atômico de um átomo. Lembre-se que o número atômico ele é igual ao número de prótons. O próton é aquele que está lá no núcleo do átomo, que é aquela partícula positiva. Vocês lembram lá quando nós dividimos o átomo, nós temos que tem a eletrosfera, que tem os elétrons, que são partículas negativas, e tinha também no núcleo prótons de partícula positiva e nêutrons que não tinham carga elétrica. Então o próton vai ser aquele que vai estar lá no núcleo e ele vai ser então a partícula positiva presente lá no núcleo do átomo. Então esse número de prótons, ele vai diferenciar um átomo do outro, ou seja, ele é a identidade do átomo. Se nós observarmos um átomo com apenas um próton, lá no seu núcleo, nós vamos dizer que esse átomo é quem? Esse átomo é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico, que nós já vamos entender o que seria um elemento químico. Se a gente vê, por outro lado, um átomo que tenha 8 prótons, eu vou saber que eu estou diante ali do oxigênio. Só o oxigênio tem 8 prótons ali em seu núcleo, e assim por diante. Portanto, esse número de prótons, então, ele seria quem? A identidade desse átomo. Daí nós chamamos que o número de prótons, ele é também conhecido como número atômico, e esse número atômico representado pela letra Z. Quando eu falar número de prótons, letra P. Quando eu falar número atômico, letra Z. Só que eles sempre serão iguais. O número de prótons sempre será igual ao número atômico. Nesse sentido, então, quando eu tenho uma reunião de átomos que tem o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, eu digo então que eu tenho um elemento químico. Então, o que seria o elemento químico? O elemento químico é a reunião de vários átomos com o mesmo número atômico. Vou te dar um exemplo. Pensa em uma banana. Essa banana seria o átomo. Agora pensa em um cacho de banana. Reunião de várias bananas. Esse cacho de banana, então, seria o elemento químico. Esses elementos químicos, eles são encontrados na tabela periódica, que os senhores têm aí no livro didático. Atualmente, nós temos catalogado 118 elementos químicos, que são distribuídos em ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor para o maior. Então, vai do 1 até chegar no último elemento químico, no último número atômico, em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica hoje, ela tem 7 séries ou períodos, que são aquelas linhas que estão na horizontal da tabela periódica. Eu tenho o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. E tenho 18 famílias, que elas são aquelas linhas verticais na tabela periódica ou colunas. Aqui para nós vai interessar apenas a família 1A, que é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e família 8A ou família 0. Nós vamos estudar depois o nome de cada uma dessas famílias, tá? Metais alcalinos terrosos e assim por diante. Então a família B, você só vai estudar lá no ensino médio, na disciplina de Química, a partir da primeira série do ensino médio. Os elementos químicos, eles podem ser representados de várias maneiras. Porém, geralmente, nós encontramos na tabela periódica eles representados da seguinte maneira. O número de cima sempre vai ser um número inteiro e de menor valor. É o que a gente chama de número atômico. O número que está embaixo é a massa atômica. Ele sempre vai ser de maior valor que o número que está em cima, que o número atômico. Por exemplo, o alumínio. O alumínio lá na tabela periódica, ele vai estar da parte de cima, onde nós vamos encontrar o 13, eu digo então que o 13 é o número atômico. A parte de baixo eu vou encontrar 27, algumas coisinhas lá, eu falo então que é a massa atômica. O símbolo dos elementos químicos, eles são escritos com a primeira letra sempre em maiúscula
e a segunda letra, se ele tiver, claro, às vezes tem elemento químico que é só uma letra, mas a outra letra, segunda letra, sempre em minúscula. Agora, isso é na tabela periódica. Fora da tabela periódica, por exemplo, em um exercício, eu vou encontrar da seguinte forma: o número de massa sempre vai estar na parte de cima do símbolo, ou do lado esquerdo desse símbolo, ou do lado direito desse símbolo, mas sempre na parte de cima. E o número atômico vai estar sempre na parte de baixo do símbolo e sempre à esquerda deste símbolo. Então, lembrando que o número de massa ele é encontrado quando eu somo o número de próton mais o número de nêutrons. Então, seria aquela fórmula matemática da aula passada: A igual a P mais N. Já o número atômico do elemento, nós vamos ter na parte de baixo do símbolo em um exercício. Vamos tentar aqui fazer um cálculo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o alumínio, que eu já trabalhei ali. Número de massa 27 e número atômico igual a 13. No caso do meu exercício, aonde vai estar o 27? Na parte de cima, à esquerda ou à direita. Aonde vai estar o 13? Na parte de baixo, à esquerda. Como é que eu vou calcular o número de nêutrons? Eu vou substituir. Onde tem A, eu coloco 27. Aonde tem P, eu coloco 13 e repito N, que é o que eu quero encontrar, que é o número de nêutrons. Então, ficaria 27 igual a 13 mais N. Fazendo os ajustes matemáticos, nós temos que N seria igual a 27 menos 13. Porque o 13, ele estaria somando, ele vai passar para outro membro subtraindo. E aí, então, eu acharia qual? O 14, ou seja, o número de nêutrons do alumínio, então, seria igual a 14, senhores. É isso que nós tínhamos para hoje. Qualquer dúvida, os senhores podem me contactar, que terei o maior prazer em ajudá-los. Até a próxima.